Oi, galerinha. Estou aqui mais uma vez, Ana Carolina Corrêa, para a nossa próxima videoaula, né? Então, eu espero que vocês gostem. Assistam até o final para a gente fazer as atividades propostas. Então, agora, a nossa próxima etapa é sobre o uso do porquê, né? Então, assim, a língua portuguesa, ela é repleta de palavras que muitas vezes fazem com que o falante fique em uma situação difícil. E uma das dúvidas mais frequentes é em relação ao uso dos porquês. São tantas as possibilidades que muitos de nós não sabemos por onde seguir. Então, agora, com essa videoaula, vamos nos atentar para algumas questões. O porquê ele pode ser usado em frases interrogativas. Ele pode introduzir uma oração coordenada explicativa. Pode introduzir uma oração subordinada causal. E pode ser uma palavra substantivada, ou seja, não é um substantivo, mas em determinado contexto ela funciona como tal. E quando isso ocorre, ela recebe a companhia do artigo ou de um pronome. Então vamos lá. Sempre que houver a necessidade de usar o porquê, a primeira preocupação nossa deve ser descobrir a função que será exercida por ele. Então, a partir disso, as regras devem ser lembradas. Então, vamos dar uma olhadinha. O porquê interrogativo deve ser grafado separado. Olha aqui o exemplo. Por que não fez a tarefa? Então, vamos nos atentar para o fato de que, nesse caso, é possível substituir o porquê pela expressão por qual razão. Já no enunciado, estudamos porque um dia o futuro será melhor. Já é possível substituí-lo pela expressão para quê. E ainda é possível substituir o porquê pela expressão pelo qual e suas variações. Então, a vitória, porque lutamos, chegará. A vitória pela qual lutamos, chegará. O porquê explicativo ou causal, o popularmente conhecido como porquê de resposta, deve ser escrito todo junto, mas sem acento. Então, é o porquê junto e sem acento. Nesse caso, ele vai indicar uma explicação equivalendo à conjunção pois, ou uma causa, representando a conjunção como. Olha aqui o exemplo. A situação se agravou porque o custo de vida aumentou. Ou a situação se agravou pois o custo de vida aumentou. E o porquê, quando for substantivado, ele deve ser junto, mas accentuado. Para saber quando utilizá-lo, basta prestar atenção aos seus acompanhantes. Se for artigo ou pronome, então, pode acentuá-lo. Mas a gente não deve se esquecer que, nesse caso, o porquê, junto e com acento, não se separa. E alguns de vocês devem estar se perguntando, mas quando o porquê deve ser escrito separado e com acento? Sempre que o porquê aparecer no final de frases interrogativas, diretas, quando há presença de interrogação, ou indiretas, quando a pergunta fica implícita. Olha aqui, vamos resumir tudo o que eu falei. Então, a forma: porquê separado e sem acento. Quando usar? Nas perguntas ou quando estiverem presentes, mesmo que não explícitas, as palavras razão e motivo. Olha aqui o exemplo. Por que você não aceitou o convite? Todos sabem por que motivo ele recusou a proposta. Ela contou o porquê estava magoada. Então, aqui daria para eu substituir por motivo ou razão. Por quê? Separado e com acento nos finais de frases. Por quê? Você sabe bem o porquê.
Mas eu também posso utilizar ele quando ele aparecer sozinho, tá? Então eu também vou poder utilizar. Porque junto e sem acento, quando corresponder a uma explicação ou a uma causa. Não, Bentinho, digo isto porque é realmente assim. Creio. Comprei este sapato porque é mais barato. E o porquê junto e com acento quando é substantivado e substitui motivo ou razão. Não confundam o porquê separado, sem acento, do porquê junto e com acento. Não sabemos o porquê de ela ter agido assim. É uma menina cheia de porquês. E para finalizar, vamos acompanhar alguns exemplos do uso dos porquês em um trecho desse texto de Clóvis Sanches, que eu achei ele bem interessante, bem divertido, para a gente entender um pouco de como usar. E o texto é Os Porquês do Porquinho. Aconteceu na Grécia. Era uma vez um jovem porquinho, belo e bom, muito pequenino, cuja vida foi dedicada à procura dos porquês da floresta. Tal porquinho, incansável em sua busca, passava o dia percorrendo matas, cavernas e savanas, perguntando aos bichos e aos insetos que encontrava pelo caminho todos os tipos de porquês que lhes viessem à cabeça. Por que você tem listras pretas e os cavalos não as têm? Perguntava gentilmente o porquinho às zebras. Pernas compridas por quê? Se outros pássaros não as têm? Indagava a Siriemas de forma perspicaz. Por que isso? Por que aquilo? Era um festival de porquês, dia após dia, ano após ano, sem que ele encontrasse respostas adequadas aos seus questionamentos de porquinho. Por exemplo, sempre que se deparava com uma abelha trabalhando arduamente, ele perguntava por quê. E a pergunta era sempre a mesma. Saberias por acaso por que fazes o mel, ó querida abelhinha? E a abelha, com seus conhecimentos de abelha, sempre respondia assim ao porquê. Fabrico mel porque tenho que me alimentar a colmeia. Mas a resposta das abelhas não satisfazia, porque eram os ursos maiores beneficiados com aquela atividade. Pessoal, essa foi a minha outra parte, o outro vídeo, sobre o uso dos porquês. Espero que tenham gostado. É um assunto interessantíssimo e muito pontuado em concurso. E eu só tenho a agradecer a atenção por vocês terem assistido o vídeo até aqui. E vamos agora para as atividades.